A conquista da Copa do Brasil ainda ecoa na cabeça do torcedor corintiano, mas o clube já acorda mergulhado em decisões pesadas, complexas e que vão definir os próximos passos dessa temporada e, principalmente, do futuro imediato. Não é apenas sobre comemorar o tetracampeonato, é sobre entender o impacto real dessa taça dentro de um cenário financeiro apertado, de um elenco caro e de um planejamento que agora precisa ser ainda mais responsável. O clima é de orgulho, mas também de cobrança interna, porque o título não apaga problemas estruturais que continuam ali, batendo a porta. Uma das primeiras questões que surge nesse pós-título é o destino do dinheiro da premiação. O valor bruto impressiona. Mas quando se colocam na conta os descontos obrigatórios, taxas e repasses institucionais, o montante que efetivamente entra no caixa é menor. Ainda assim, trata-se de uma quantia relevante que chega em um momento estratégico. Só que esse dinheiro não é livre, não é um cheque em branco para sonhar alto no mercado. Ele vem com destino praticamente definido. Porque o Corinthians carrega pendências que não podem mais ser empurradas, dívidas antigas, compromissos contratuais e, principalmente, a necessidade de resolver entraves que impedem o clube de operar normalmente em janelas de transferência. Entre essas prioridades está a derrubada do transfer ban, algo visto internamente como essencial. Sem isso, qualquer planejamento esportivo fica travado. O clube já tentou negociar acordos, buscou parcelamentos, tentou flexibilizar condições, mas esbarrou em posturas rígidas de quem cobra. Agora, com o dinheiro da Copa do Brasil, o Corinthians ganha fôlego para sentar novamente à mesa e avançar em soluções. Não significa quitar tudo de uma vez, mas sim destravar caminhos, ganhar tempo e recuperar credibilidade em negociações futuras. Esse movimento é visto como passo obrigatório antes de qualquer conversa sobre reforços ou reformulação mais profunda do elenco. Ao mesmo tempo, existe a divisão interna desse prêmio. Jogadores e funcionários fazem parte dessa conquista e recebem uma parcela do valor. Algo que faz parte da cultura do futebol e que também impacta diretamente o quanto sobra para o clube usar em outras frentes. Não dá para ignorar esse aspecto, porque o vestiário campeão também espera reconhecimento financeiro. A diferença agora é o cuidado para não repetir erros do passado. Quando prêmios foram distribuídos sem critério e acabaram se tornando símbolos de uma gestão irresponsável. O Corinthians sabe que não pode se dar a esse luxo, mesmo em um momento de euforia. Outro ponto que pesa muito nesse cenário é a folha salarial. O Corinthians trabalha hoje com uma das folhas mais altas do país. Um custo mensal que exige desempenho esportivo constante para se justificar. Ganhar títulos ajuda, mas não resolve tudo. A diretoria já sinaliza a necessidade de redução e isso mexe diretamente com o elenco. Não se trata apenas de cortar gastos, mas de repensar quem realmente faz sentido dentro do projeto esportivo. Alguns contratos se encerram. Outros jogadores não estão nos planos, e há também aqueles que podem ser negociados para aliviar a folha e gerar caixa. Esse processo é delicado, porque envolve nomes conhecidos, atletas que participaram da campanha vencedora, mas que talvez não façam parte do próximo ciclo. Esse ajuste se torna ainda mais complexo quando se olha para o calendário do ano que vem. O Corinthians garantiu presença em competições importantes, volta ao cenário continental e carrega a expectativa natural de um torcedor empolgado. A pergunta que fica é como alinhar essa empolgação com a realidade financeira.
Comunicar ao torcedor que o clube precisa ter os pés no chão, mesmo após levantar uma taça tão pesada, é um desafio enorme. Existe sempre o risco da empolgação virar pressão por investimentos que o clube não pode fazer. O exemplo de outros times que se perderam financeiramente após conquistas recentes serve de alerta interno. Nesse contexto, a venda de jogadores passa a ser uma alternativa cada vez mais concreta. A base volta a ser protagonista, especialmente com atletas que se valorizaram muito nessa reta final de temporada. Jovens que decidiram jogos, assumiram responsabilidades e ganharam visibilidade nacional e internacional entram no radar do mercado. Propostas devem chegar. E algumas podem ser difíceis de recusar. Existe uma meta orçamentária a ser cumprida, e isso pesa nas decisões. Segurar talentos é importante esportivamente, mas vender pode ser vital para o equilíbrio financeiro. Encontrar esse meio-termo é um dos maiores dilemas da diretoria. Enquanto isso, questões de bastidor também ganham força. A permanência de peças importantes do departamento de futebol ainda não está garantida. E o ambiente interno passa por discussões sobre autonomia, pressão e respaldo. Declarações públicas, interpretações cruzadas e ruídos de comunicação mostram que o título não elimina tensões. Pelo contrário, às vezes até amplia. A conquista aumenta o valor simbólico de quem participou dela, fortalece posições, mas também expõe divergências que antes estavam camufladas pelos maus resultados. Dentro de campo, a conquista também serviu para resgatar histórias, curar feridas antigas e criar novos símbolos. A relação entre jogadores, ex-jogadores e o clube ficou evidente em gestos simples, abraços, palavras e reconhecimentos que tocaram o torcedor. O Corinthians, campeão, foi além do resultado. Mostrou união, identidade e um elenco que soube transformar críticas em combustível. Muitos atletas ouviram, sentiram a pressão e responderam dentro do campo. Algo que reforça a ideia de que, no futebol atual, ninguém está isolado da opinião pública. Essa resposta coletiva também explica por que o título tem um peso tão grande. Não foi apenas uma taça conquistada, foi uma afirmação de caráter competitivo em meio a dúvidas, desconfianças e instabilidade. Jogadores que chegaram desacreditados amadureceram. Outros assumiram protagonismo em momentos decisivos e o grupo criou uma narrativa própria, baseada em superação. Isso fortalece o clube esportivamente, mas também aumenta a responsabilidade de quem toma decisões agora. O Corinthians entra, portanto, em um período decisivo fora das quatro linhas. O título da Copa do Brasil abriu portas, mas também colocou luz sobre problemas que não podem mais ser ignorados. Cada escolha feita a partir daqui vai dizer muito sobre o que o clube quer ser nos próximos anos. Se vai usar essa conquista como base para reconstrução sólida ou se vai se deixar levar pela euforia de curto prazo. A sensação é de que o dia seguinte ao título é quase tão importante quanto a final em si. Porque é nele que se decide se a taça será um ponto de virada real ou apenas um capítulo isolado em meio a uma história ainda cheia de desafios. Com a poeira da final já mais baixa, o Corinthians começa a olhar para frente, entendendo que a conquista não encerra debates. Pelo contrário, ela abre discussões ainda mais profundas. A temporada terminou com um troféu de enorme peso, mas o clube segue em um ponto de inflexão, tentando equilibrar emoção e razão. A sensação interna é de que não existe espaço para decisões impulsivas, porque qualquer erro agora pode custar caro em médio prazo.
O desafio passa a ser transformar esse título em estabilidade, algo que o Corinthians busca há anos. Um dos grandes dilemas gira em torno da montagem do elenco para a próxima temporada. A redução da folha salarial, já aprovada internamente, não é apenas uma intenção vaga, é uma necessidade concreta. Isso significa abrir mão de jogadores, renegociar contratos e, em alguns casos, aceitar perder peças que ajudaram na conquista. É um movimento impopular, mas visto como inevitável. O Corinthians entende que manter um elenco caro sem lastro financeiro é repetir erros que já trouxeram consequências sérias no passado. A ideia agora é priorizar eficiência, não apenas nomes ou salários elevados. Essa discussão se conecta diretamente com a expectativa do torcedor. Depois de vencer a Copa do Brasil, o imaginário coletivo automaticamente projeta voos mais altos, Libertadores, protagonismo nacional, campanhas longas e competitivas. Só que a realidade financeira impõe limites claros. O clube vai precisar encontrar uma forma de comunicar isso sem romper o elo com a arquibancada. Não é simples dizer que o objetivo é competir com responsabilidade quando se acabou de levantar uma taça desse tamanho. Existe um risco real de frustração caso a mensagem não seja clara e bem conduzida. Dentro desse cenário, o mercado observa atentamente os destaques do elenco. Jogadores jovens, especialmente aqueles que cresceram muito na reta final, se tornaram ativos valiosos. O futebol brasileiro vive um momento em que propostas chegam rápido, com cifras altas e pressão imediata por respostas. O Corinthians sabe que não terá força para segurar todos. A venda de pelo menos um nome importante parece cada vez mais provável, não apenas para cumprir metas orçamentárias, mas para dar fôlego ao planejamento como um todo. É o tipo de decisão que divide opiniões, mas que pode ser determinante para a saúde do clube. Ao mesmo tempo, existe a preocupação de não desmontar demais um grupo que acabou de provar seu valor. O equilíbrio entre vender e manter competitividade é frágil. Perder lideranças técnicas ou jovens em ascensão pode comprometer o desempenho esportivo, especialmente em competições longas e desgastantes. Por isso, cada possível saída é analisada com cuidado, levando em conta não só o dinheiro envolvido, mas também o impacto dentro de campo. A ideia é evitar um cenário em que o Corinthians precise se reconstruir do zero novamente. Outro ponto que segue em aberto é a condução do departamento de futebol. O ambiente ficou mais exposto após o título, com declarações que revelam tensões internas e diferentes visões sobre autonomia e pressão. A permanência de figuras importantes ainda não está totalmente garantida, e isso gera insegurança. Ao mesmo tempo, o reconhecimento pelo trabalho feito aumenta o assédio externo. O Corinthians sabe que manter continuidade pode ser um diferencial, mas também entende que conflitos mal resolvidos podem minar qualquer projeto, por mais vencedor que ele pareça no papel. Essa instabilidade fora de campo contrasta com a imagem de união que o time mostrou dentro dele. A campanha do título foi marcada por resiliência, por respostas em momentos decisivos e por uma conexão clara entre jogadores e torcida. Muitos atletas usaram críticas como combustível, algo que ficou evidente nas comemorações e nos discursos pós-jogo. O elenco mostrou que estava atento a tudo o que se falava, que sentia a cobrança e que transformou isso em motivação. Essa mentalidade foi fundamental para a conquista e é algo que o clube tenta preservar. A simbologia criada em torno do título também fortaleceu laços históricos. Gestos de
Reconhecimento, homenagens e momentos de emoção reforçaram a identidade corintiana. Aquela ideia de que vencer vai além da bola na rede. Esses detalhes ajudam a explicar por que essa taça teve um impacto tão grande. Ela não foi apenas técnica, foi emocional, foi narrativa. Isso cria uma herança que pesa nas decisões futuras, porque o clube passa a ser cobrado para manter esse espírito competitivo. No meio de tudo isso, surgem perguntas difíceis. Até que ponto vale a pena segurar jogadores caros? Como renovar o elenco sem perder identidade? Como disputar grandes competições sabendo que o orçamento é limitado? O Corinthians está diante de escolhas que vão definir se o título da Copa do Brasil será um ponto de partida ou apenas um momento isolado de glória. Não existe resposta simples e qualquer caminho escolhido terá riscos. A tendência é que os próximos meses sejam intensos nos bastidores. Saídas, renovações, negociações silenciosas e decisões estratégicas vão moldar o elenco e o ambiente interno. O torcedor, naturalmente, acompanhará tudo com atenção redobrada, porque a expectativa criada pela conquista é alta. Ao mesmo tempo, existe um entendimento crescente de que o clube precisa se reconstruir com responsabilidade, mesmo que isso signifique abrir mão de sonhos imediatos. O Corinthians entra em um período em que cada movimento será observado e julgado à luz desse título recente. A taça trouxe orgulho, alívio e felicidade, mas também trouxe um peso enorme de responsabilidade. Administrar esse momento exige frieza, algo raro no futebol brasileiro. Se conseguir transformar essa conquista em base para decisões mais maduras, o clube pode finalmente iniciar um ciclo mais estável. Caso contrário, corre o risco de repetir erros que já custaram caro demais em outras épocas. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Nos corredores do futebol brasileiro, um burburinho ganhou força nas últimas horas e já provoca reações de espanto, cautela e até incredulidade. O nome da vez é João Adolfo Arias Andrade. O colombiano, conhecido por sua versatilidade atuando como meio-campista ou ponta, atualmente vinculado ao Wolverhampton, estaria muito próximo de vestir a camisa do Corinthians. A palavra usada internamente é uma só: chapéu, e daqueles que doem. A negociação, ainda tratada com absoluto sigilo, teria avançado de forma silenciosa, enquanto outros clubes monitoravam a situação sem imaginar que o desfecho poderia ser tão rápido. Pessoas próximas ao Parque São Jorge sustentam que o Corinthians agiu com precisão cirúrgica, aproveitando uma brecha de mercado e o desejo do jogador de retornar ao protagonismo no futebol sul-americano. O detalhe que mais chama a atenção, porém, está longe de ser apenas esportivo. O valor das luvas, acertado com Arias, teria surpreendido até dirigentes experientes. A cifra, considerada elevada para os padrões recentes do clube, foi tratada como investimento estratégico. Internamente, há quem diga que a diretoria não esperava chegar a esse número, mas entendeu que perder o jogador naquele momento custaria ainda mais caro, tanto esportivamente quanto politicamente. O impacto financeiro do acordo virou assunto restrito a poucas salas, mas já provoca ruídos nos bastidores. Arias é visto como um nome capaz de mudar o patamar do setor ofensivo.
Sua capacidade de atuar aberto, flutuar pelo meio e acelerar transições rápidas agrada à comissão técnica e se encaixa no perfil de jogo que o Corinthians busca implementar. O fato de atuar na Europa pesa no discurso de convencimento e ajuda a inflar a expectativa da torcida, mesmo que nada tenha sido oficialmente confirmado. Enquanto isso, o silêncio predomina. Nenhuma nota, nenhuma coletiva, nenhuma pista concreta. Apenas a sensação de que algo grande está sendo costurado longe dos holofotes. Se o rumor se confirmar, o Corinthians não apenas reforça o elenco, como manda um recado claro ao mercado. Ainda é capaz de aplicar chapéus inesperados e assumir riscos que poucos imaginavam. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!